Muito bem, dito estas coisas, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Você achou? Diga amém. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já velho, já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouviu estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? A leitura de um momento trágico na história dos israelitas, hoje israelenses, né? Dos israelitas, porque nesse dia grandes perdas aconteceram. Se nós entendermos que a sociedade israelense ou israelita naquele tempo se organizava e tinham basicamente poderes que governavam a nação, e esses poderes eram o do sumo sacerdote, que também agia como um juiz supremo, auxiliado por anciões
que por serem homens de idade e de experiência, eles serviam como juízes menores, que auxiliavam ao sumo sacerdote, ou esse juiz dos juízes, nos lugares mais distantes de Siló. Siló era até então o centro de adoração de toda a nação, porque em Siló estava a tenda da congregação e os utensílios que foram por Deus ordenados que fossem construídos, e todos aqueles utensílios representavam algo na relação entre Deus e seu povo. O principal dos utensílios era a Arca da Aliança. Mas então veja, o principal líder da nação era o sumo sacerdote. Nesse tempo era Eli. Era um líder tanto político como religioso, e na verdade naquele tempo não havia uma distinção de um governo civil e um governo religioso. Todos os dois estavam unidos, e o principal, por assim dizer, regente de Deus, líder posto por Deus, era o sumo sacerdote. E veja, é um dia trágico porque uma batalha foi travada entre os israelitas e seus inimigos, nesse caso os filisteus. Se bem que Israel era cercado de inimigos, era e é ainda nos dias de hoje. Naquele tempo, os amonitas, moabitas, sírios, os sírios ainda existem como nação. Os filisteus eram um dos mais terríveis inimigos de Israel. E travado uma batalha contra esses inimigos, Israel foi terrivelmente derrotado. Os valentes de Israel caíram aos milhares. No versículo de número 10, fala de 30 mil homens, e nós não estamos falando de um tempo em que eram centenas de milhões, era no máximo milhões, em unidades, e não as centenas como é no dia de hoje. 30 mil homens de uma nação morrer, eram 30 mil famílias sem o principal provedor. Então você pensa no impacto, tanto emocional como econômico, como de segurança para a nação. Se não bastasse esta grande perda que envolve milhares de famílias, os sucessores do sumo sacerdote juiz Eli, seus filhos Ofni e Finéias, também morreram nesta batalha. E para as coisas ainda ficarem ainda piores ou mais trágicas, vindo o mensageiro e anunciando aquelas más novas, aquela tragédia que se deu no campo de batalha, o sumo sacerdote Eli, ele provavelmente tenha tido um desmaio, e as escrituras dizem que, dada ao seu peso, ele bate a cabeça e quebra o pescoço e falece, e morre. Morreram 30 mil homens, morreram os sucessores do sumo sacerdote, morreu o sumo sacerdote. Uma das pessoas mais afetadas é uma das noras de Eli, e o texto vai fechando para ela, a mulher de Finéias, que estava grávida no tempo de
de parto. A notícia foi tão trágica, tão impactante, que ela entra em trabalho de parto e dá à luz. E ela coloca o nome da criança conforme a perspectiva dela, a leitura dela do que está acontecendo e da realidade posta. E é interessante que o texto diz que por causa da arca que foi levada, traz uma sequência. A sequência não vem por causa do marido que morreu, do sogro que morreu, que faleceu, e por causa da perca da arca. Não, a sequência é por causa da arca que fora tomado, por causa do marido, do genro, que na verdade o genro era o grande líder da nação. O sogro, perdão, obrigado. O sogro era o grande líder da nação, aquele que mediava, que fazia intercessão pelo povo, a Deus, aquele que anualmente entrava na presença de Deus, levando a oferta, buscando o perdão de Deus para toda a nação. Então veja, ele era alguém muito importante, mais do que um sogro, era o líder espiritual dela, de toda a nação. E por fim, um marido. Eu acho muito interessante esta ordem colocada, porque apesar do estado espiritual que estava a nação, havia naquela nação pessoas que temiam ao Senhor. Havia naquela nação pessoas que amavam a Deus de verdade. E esta mulher, pela sequência, pela ordem, e é ordem de importância para ela, nos fica claro que para ela, para aquela mulher, Deus estava em primeiro lugar. A arca do Senhor. E a arca do Senhor representa isso. A arca do Senhor representa a presença de Deus. Porque a arca do Senhor foi tomada, ou seja, mostra que no coração daquela mulher estava em primeiro lugar, tinha primazia no seu coração e na sua vida, o Senhor, o Deus de Israel. O que lhe traz maior impacto logo de primeira é a arca de Deus foi levada. Eu acredito que mesmo que o seu sogro tivesse escapado e o seu marido também, aquela mulher ainda teria as dores antecipadas de parto, devido ao impacto daquela má notícia. A arca de Deus ser levada é o mesmo que Deus se retirar da nação, é mesmo que Deus não fazer mais parte, é o mesmo que Deus não ser mais o Deus daquele povo. Por isso o nome que ela coloca em seu filho aí, acabou. Foi-se a glória de Israel, ou a glória de Deus não está mais entre nós, que é o mesmo que dizer, Deus não está mais conosco. Deus foi embora. Deus nos rejeitou. Deus partiu. Deus não nos aceita mais como seu povo, como seus adoradores,
como seus servos. Deus foi embora. Esta é a tragédia maior para aquela mulher, que na verdade representa toda a nação. Deus se foi. Deus não está mais conosco. Ele não é mais o nosso Deus. E para quem tem o Senhor como razão, como propósito de vida, como a inspiração para se viver, como a fonte da felicidade, o motivo pela qual eu durmo e também eu acordo. Quem tem o Senhor como primazia, como primeiro, Ele é o último que se pensa quando se dorme, é o primeiro que se pensa quando acorda. Quem ama o Senhor ao ponto de tê-lo como a razão do seu viver, a fonte da sua felicidade. Eu não estou falando de alegria, porque alegria é uma emoção, ela é passageira. Eu estou falando de felicidade, que é um estado, uma condição do ser. Então quem tem Deus como a sua fonte de felicidade, a sua razão de viver, ele dorme pensando e ele acorda pensando. E aí, ao se deparar com a realidade que a sua inspiração para a vida se foi, o coração se desespera, se abate, se angustia, ao tal ponto de algo que deveria ser celebrado, porque uma vida eu gerei, uma vida eu trouxe ao mundo, mas nem isso é suficiente para suplantar a dor da perda de Deus. Oxalá que isso seja verdade em nossas vidas. Oxalá que essa seja a verdade da nossa vida. Porque vai chegar o tempo que nós vamos perder as pessoas que nós amamos. Vai chegar o tempo que elas partirão. E se elas forem a razão, a fonte da nossa alegria e felicidade, o desespero nos tomará a alma e nós não teremos, portanto, vontade de viver. Mas se para além delas ou acima delas for Deus, eu perco, eu me enluto, portanto choro, sofro, mas há uma esperança, há ainda um motivo para continuar vivendo, continuar servindo. E esse motivo é o Deus que me amou na cruz e a sua vida deu pela minha vida. Então aconteceu e acabou. Deus se foi. Deus não está mais conosco. Algo aconteceu para que chegasse a esse ponto tão grave de Deus se ir. O que aconteceu? O que pode afastar de nós a presença? Ou o que pode nos afastar da presença?
Eu venho numa sequência falando do pecado. O pecado impede as nossas orações. Eu citei alguns tipos de pecados que impedem a nossa oração. É lógico que eu não falei de todos os pecados, mas aqui está um ponto ainda mais grave, porque se lá em Isaías 59, 2, Deus está dizendo: eu ainda sou Deus, o meu poder é o mesmo, as minhas mãos não estão doentes, enfermas, nem os meus ouvidos obstruídos. A questão não sou eu, é vocês com os seus pecados, que constroem uma grande barreira impedindo que eu me relacione com vocês. Mas se nós temos em Isaías um anúncio de que os pecados estão interrompendo as orações, o nosso contato, logo Isaías está anunciando: se continuar assim, o pior pode vir a acontecer. O que é o pior? O pior é o acabou. Deus se ir. Chegar ao ponto que Deus não vai mais enviar os profetas, os mensageiros, não vai mais repreender, não vai mais admoestar, não vai mais chamar para o arrependimento. Ele simplesmente vai se retirar. Isaías está algumas centenas de anos na frente, mas infelizmente isso veio acontecer. O que Isaías anunciava, que se eles permanecessem assim, o que estava acontecendo naquele momento as orações já estavam sendo impedidas. Continuar no pecado era chegar ao ponto em que Deus ia se ir. O Icabor ia acontecer, e aconteceu. Aí nós temos o profeta Ezequiel, que descreve o momento em que a glória de Deus se retira do templo e se vai. Aconteceu e acabou. Só que Ezequiel e Isaías é posterior, é anos na frente. Isso ainda piora a situação daquele povo. Por quê? Porque eles tinham um exemplo, este daqui. Esse foi anterior. Deus já tinha mostrado o que poderia acontecer caso o povo insistisse em dividir a sua adoração, em acreditar ou se enganar, pensando que se podia adorar a Deus e os falsos deuses. Porque este é o principal pecado denunciado quando este povo quer voltar para Deus. No capítulo 7, agora Samuel, e não mais Eli, Samuel diz ao povo: se verdadeiramente vocês querem voltar para Deus, então lance fora os seus pecados domésticos. Capítulo de número 7. Versículo de número 2 diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ou se é de todo o vosso coração que vocês querem voltar ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os astarotes, os baalins,
eram pequenas imagens, pequenos ídolos, que simbolizam os pecados que o povo tem por pecados não tão graves. Eram pequenos ídolos que eram escondidos em tendas ou nas casas. Eles não ficavam nos altos, não nesse tempo. Eles não ficavam em templos, não nesse tempo. Quem vai trazer essa desgraça para Israel é Salomão. Salomão é que vai construir templo aos falsos deuses. Mas o povo, inclinado à idolatria, eles escondiam os seus ídolos em suas casas, em câmaras secretas. Porque a punição para a idolatria era a morte. Mas mesmo assim o povo encontrava um jeito de esconder os seus pecados. Porque eram pequenos ídolos, eles representam esses pecados que a gente consegue esconder da vista dos outros. Quem está me entendendo, diga amém. Ninguém sabe. Os meus irmãos não sabem, a minha família não sabe, o pastor não sabe, não sabe o que eu escuto, não sabe o que eu vejo, não sabe as páginas que eu abro na internet, as redes sociais que eu tenho. São pequenos ídolos que eu consigo esconder, escondo dos outros. Mas isso está muito claro, muito patente aos olhos de Deus. Deus está vendo, Deus está contemplando e Deus está se irritando, está se entristecendo. Não é porque são pequenos ídolos, porque são pecados que eu tenho por menor, que para Deus é menor. Foram esses pecados que o povo conseguia esconder, somado aos pecados daqueles que deveriam ser exemplo para o povo, que somados fez com que Deus não quisesse mais estar no meio daquele povo, não quisesse mais ser o Deus daquele povo. Sim, e aí a gente volta de novo àquilo que nos afasta de Deus, e hoje a denúncia é para esses pecados que nós entendemos como pecados menores, menos graves, e a gente vai praticando as escondidas, no secreto. Afinal, tem outros cometendo pecados mais graves. O meu é esse pecadinho aqui. Deus está vendo o teu pecadinho, que você acha que é pecadinho, mas as narinas dele fede, aos olhos dele é imundície. E quando eu digo que há aqueles que dizem, ou pensam, ou se consolam com esta verdade, até verdade, existem outros que estão cometendo pecados mais escandalosos, mas os escandalosos não significam dizer que cheiram mais, menos, que fedem menos ou mais, porque o que julga, o que avalia é o perfeito, é o santo, é Deus. Afinal, nós deixamos de pecar por Ele.
Nós vivemos em santidade por Ele. Então quem nos avalia em última instância, em primeira instância, é Ele. É Ele que diz que cheira mal, que é repugnante. E quando eu digo isso, que há aqueles que dizem, não, mas tem outros que estão cometendo algo mais grave. Eu quero dizer que você está se enganando e você está caindo numa cilada do diabo. É ele que quer que você pense assim. É ele que quer que você pense assim. Você continue com os teus baalins, os teus astarotes escondidos. Porque o povo naquela época poderia dizer, mas Ofni e Finéias, eles são imorais. Ofni e Finéias, eles se deitam com as mulheres que vão adorar o Senhor, que ficam à porta da tenda, ou melhor, à porta do átrio. A Bíblia fala que eles faziam isso mesmo. Afinal, Ofni e Finéias, eles não respeitam o sagrado. A parte que é para Deus, eles tratam com desrespeito. Portanto, eles não respeitam a Deus, eles não reverenciam a Deus, eles não honram a Deus. E isso é gritante aos olhos de todos. Diante de todos, Ofni e Finéias está cometendo pecados gravíssimos. Então o que é o meu pecado à frente desses homens? O povo poderia pensar assim, e é até provável que sim. Só que chegou o tempo que Deus ia tratar com todos. Chegou o tempo que Deus ia tratar com todos. E o capítulo 4 começa não com a tragédia com um fato, algo que aconteceu. Começa com a tragédia anunciada. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Versículo 2 do capítulo 4. Deus é conosco. O inimigo está se levantando contra nós. Vamos guerrear contra o inimigo. Vai guerrear em pecado. Vai guerrear tendo os baalins, astarotes escondidos. Povo vai assim. Líderes, vocês vão para a guerra conduzindo a arca, sendo promíscuo, sendo imoral, sendo ganancioso, não se dando por satisfeito, porque esse era um dos principais pecados de Ofni e Finéias. Não se dando satisfeito com a sua parte, ainda toma a parte que pertence a Deus. Ganância. Olha o pecado deles. A ganância é pecado, pastor. O amor, o dinheiro. A torpe ganância. O amar o dinheiro mais do que Deus. O ser controlado pelo dinheiro, sim, é pecado. Vai sair para a guerra desse jeito, mas não tem o que fazer, porque os inimigos já estão acampados contra nós. Mas lutar, e eles ficam numa encruzilhada, né? Se não lutamos, eles vêm e nos derrotam e todo mal praticam contra nós, o povo. Mas se lutamos, o problema, irmãos, é que eles vão à peleja, eles vão para a luta e eles
eles não dão a devida importância aos pecados domésticos. Eu chamo de pecado doméstico aquele pecado que a gente já se acostumou com ele. A gente nem sente mais pesar no coração, não tem mais culpa. Eu sou assim mesmo. Eu não consigo. Deus me entende. Deus me aceita. Deus me compreende. Deus não compreende, Deus não aceita, Deus está sendo paciente, longânimo. É diferente. E porque eles saem à peleja, não levando o caso da sua vida espiritual, visto que a garantia da vitória deles era estar em comunhão com Deus. Se essa comunhão está maculada, Deus não vai estar com eles na guerra. E o que acontece? 6.000 homens morrem. Lutar, encarar a vida, encarar o adversário, porque nós não lutamos contra carne e sangue, existe uma luta, existe uma guerra. Nós que fomos chamados para uma nova vida, nós somos libertos de Satanás e do pecado e do mundo, e agora nós lutamos contra ele, porque ele quer nos escravizar de novo. Agora entenda, lutar no nosso tempo é permanecer na fé, é permanecer na caminhada, e também é implantar o reino. Agora, implantar o reino e tentar permanecer na caminhada, tendo Astarote e Baalins, é ficar aberto e suscetível aos ataques do inimigo e ser derrotado. Você está me entendendo, sim ou não? E aí eles voltam daquela derrota, e eles vão e consultam os anciões. Lembre-se que eu disse que os anciões eram juízes que auxiliavam este juiz maior, ou juiz de maior responsabilidade, o sumo sacerdote. Versículo de número 3, voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E eles fazem uma pergunta sincera: por que o Senhor deixou que o inimigo prevalecesse contra nós? Porque o Senhor permitiu que o inimigo nos tocasse, nos ferisse, nos envergonhasse, nos derrotasse? É esta a pergunta. O problema não está nem na pergunta, irmão. O problema é não saber a resposta. O fato deles não saberem a resposta significa dizer que eles não levavam a sério a palavra de Deus. Porque claro está na palavra de Deus que não se pode se curvar diante de ídolos, nem a eles prestar culto. Então identifica um povo que está dizendo: o Senhor é meu Deus, mas eu não conheço a vontade desse Deus. Eu amo, eu sirvo o Senhor, mas eu não conheço a palavra do Senhor. Eu não conheço os seus mandamentos. E se conheço, eu não levo a sério, porque afinal eu tenho meus ídolos escondidos. Vocês estão entendendo a gravidade, irmão? O caminhar com Deus é um caminhar de amor, de fé, de obediência. Deus espera que sejamos santos como Ele é santo, e só tem
um meio, um jeito de sermos santos, é nos submetermos à mudança que o Espírito Santo está gerando em nós, e ele provoca esta mudança mediante a palavra. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a vontade de Deus na palavra, pela palavra. Eu só serei santo se eu permitir que o Espírito Santo, ele mude o meu caráter, transforme ele conforme o caráter de Cristo Jesus. Mas ele vai usar como ferramenta a palavra de Deus, não tem outra ferramenta, é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O fato daquele povo não saber o porquê o inimigo conseguiu vencer eles, significa dizer duas coisas: ou eles não conheciam a palavra, ou dois, ou eles conheciam a palavra, mas não davam à palavra o crédito necessário, porque eles continuavam com o pecado escondido. Estão me entendendo? Eu tenho observado que os crentes, eles têm, na maior parte dos crentes, eles têm dificuldades de pegar o que eles ouvem e levar para a prática. Mesmo a gente dando exemplos, se o exemplo não for específico ao que ele está praticando, ele não consegue pegar a palavra e aplicar à sua vida. Eu estou falando de pequenos pecados, e aí eu cito: olha, eu consigo esconder, porque ninguém sabe com quem eu estou conversando, ninguém conhece a minha conversa, ninguém conhece as páginas que eu estou visitando, as redes sociais que eu estou acompanhando, seguindo. Ninguém consegue ver o nível de sensualidade que está a minha alma, porque é algo interno, e eu alimento essa sensualidade com que eu vejo. A gente tem que falar, sabe, minuciosamente, para que a pessoa entenda: isso é pecado, eu tenho que deixar isso. Talvez fosse também esse o caso do problema desse povo. Mas sabe por quê? O povo, pelo menos hoje, está acontecendo isso porque o povo não medita na palavra de Deus. Não medita. Não medita. Não medita. Não tem aquele momento em que eu vou parar para ler e refletir, e depois ruminar na compreensão daquilo que eu aprendi da palavra de Deus, para aplicar a minha vida. Os crentes não estão fazendo isso, então os crentes estão muito vulneráveis, muito fáceis de serem enganados pelo inimigo, serem derrotados. E a nossa derrota hoje em dia, irmão, não é: nós vamos lutar contra os filisteus e os filisteus podem nos matar. Não é essa a derrota hoje em dia, irmão. Ninguém vai para o campo de batalha com espada, com lance, com escudo, com metralhadora, as armas atuais, com pistola. Não, a luta, ela é diária, onde o inimigo quer enganar, onde o inimigo quer roubar o meu coração, tirando do meu coração a compreensão das Escrituras, a disposição de obedecer a palavra de Deus. Essa é a batalha diária.
deixa eu correr. Sabe o que me deixa mais impressionado? É que os anciões, eles não sabem responder. Sabe o que é que os anciões propõem? Vamos trazer a arca. Vamos trazer este objeto sagrado que representa a presença de Deus. O nosso erro não foi o pecado, o nosso erro foi não ter trazido a arca. O nosso erro não foi o pecado, o nosso erro foi não ter feito uma invocação, um culto, onde nós buscássemos a presença de Deus, para então, em culto, ou depois daquele culto, nós partíssemos para a luta. O problema não é o pecado, o problema é que eu não estou frequentando o culto. E aí eu quero mostrar para vocês que a frequência do culto não adianta nada se o coração estiver abrigando o pecado. Os anciões que eram para ser homens sábios, eles também estavam na ignorância, porque o pecado, ele tem esse efeito. Olha o que acontece. Eles trazem a arca. E eu acho muito massa essa passagem, porque diz que mandou, pois, o povo trazer a arca de Siló, a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Piorou, porque se o povo está em pecado e a liderança também, piora a situação. E olha que interessante, tem gente que, por não conhecer a palavra, acha que uma liderança rígida, rigorosa, é uma liderança não apta, por não conhecer a palavra. Mas aqui nos estudos eu mostrei para os que vêm ao estudo, quando Deus chama Josué, Deus fala a Josué assim: olha, meu servo Moisés já é morto, então levanta-te, que tu farás esse povo entrar e possuir a terra prometida. Ser forte e corajoso. A palavra forte é a palavra ser firme, é ter um posicionamento firme, ser determinado. Deus está dizendo que para Josué liderar o povo para uma conquista, para uma vitória, ele tem que ser corajoso e firme. Sabe aquela pessoa que diz sim, sim, não, não, eu vou fazer, vai ser desse jeito, não, mas não vai dar certo, não sei o que. Vai sim. Eu não vou apoiar esse negócio, não tem problema, eu vou continuar fazendo. Mas Senhor Jesus, a palavra é dura. Vocês também não querem ir, não? É ser firme. O momento era de uma palavra dura. Você está entendendo como uma palavra dura? Então, e aí, vocês querem também não com essa multidão? Porque se Jesus não fosse firme, é mesmo, deixa eu mudar aqui a mensagem, deixa eu fazer algo que agrada mais. Quer um exemplo de alguém que foi firme? Jesus. Quer um exemplo de alguém que não foi firme? Arão. Moisés, esse homem aí que nos tirou lá do Egito, ele já faz um tempo que subiu e não volta, acho que ele não volta mais não. Arão, vamos fazer o seguinte, vamos erigir um Deus para que nos guie na caminhada pelo deserto. Afinal, a gente foi tirado do Egito para atravessar o deserto. Aí o povo pressiona Arão não é firme. O que acontece com Arão? Tá certo.
quando ele diz está certo, vai lá, tira o brinco de vocês, as coisas de ouro aí, que eu vou fazer um Deus segundo o coração de vocês. Quando Arão, ele se deixa pressionar, ele está dizendo, tá bom, eu não vou fazer conforme a vontade de Deus, eu vou fazer conforme a vontade de vocês. Eu não vou liderar conforme a direção de Deus, vou liderar conforme a direção que vocês estão dando. Isso é não ser firme. Estão confundindo firmeza, zelo com ignorância, com autoritarismo. Mas essa confusão é de propósito, é do diabo, porque o diabo sabe que se não houver líderes firmes, zelosos, o povo se desvia. Você quer um exemplo de um líder que não era firme, que não era zeloso? Eli. Sabe qual foi o fim de Eli e o fim daqueles que estavam debaixo da sua cobertura? Morte. Eli era esse líder que os seus filhos faziam o que não era certo e ele só chamava para uma conversa: vem cá, meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Olha, pecando contra a palavra era correta, mas não para aquele tipo de pecado. Ele precisava ser mais firme, mais zeloso. O que acontece com esse líder? Esse líder banana, esse líder que não tem zelo, porque se tem zelo faz que nem Jesus, pega os cambistas e bota para correr, expulsa os cambistas. Se é zeloso, age assim. Se é zeloso, faz que nem o apóstolo Paulo. Vocês como igreja deveriam ter corrigido este iníquo que deita com a mulher do pai dele. Já que vocês não fizeram, eu não estando presente em corpo, mas estando em espírito, já decidi que o mesmo seja entregue a Satanás, o corpo dele seja entregue a Satanás, para que o seu espírito, quem sabe, no dia do Senhor, seja salvo. Isso é firmeza, é zelo. Porque ele diz, por que é zelo? Porque ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se continuar desse jeito aí, não apenas este vai se entregar ao pecado, mas toda a igreja vai acabar aderindo ao pecado, e todo um trabalho feito para alcançar a vida vai se perder por falta de quê? De uma liderança firme e zelosa pela santidade da igreja. Eli é esse cara, é esse líder. Seus filhos estão em pecados e ele não corrige os seus filhos como devia. A nação está em pecado e ele não corrige a nação como deveria corrigir. Não há firmeza, não há zelo em Eli. Qual é o final de Eli? Um final trágico. A Bíblia diz que ele estava cego, ele estava obeso e ele não tinha mais movimento. Esse era o ministério de Eli. O fim dele é a morte de seus filhos, é a morte de 36 mil pessoas. Quando a arca chegou, o versículo de número 5, sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra, aleluia. Meu Deus, foi mais tremendo do que hoje. Irmão, eu estava lá em casa, irmão, e eu ouvi a oração do Antônio Carlos, do evangelista. Porque agora o nosso som, ele tem um amplificador natural. Entendeu? A gente tem um amplificador natural. E aí ó, o som foi, pá, bateu lá em casa. Eita Jesus, o negócio está alto.
chegou aqui. Mas isso foi nada, porque naquele dia, meu irmão, o barulho foi tão grande, a zoada. E era zoada de alegria, era grande, era brados. Brados são gritos. O Senhor chegou, aleluia, grande é o Senhor dos exércitos está conosco, Jeová Sabaote, agora a gente vê. Meu irmão, pensa num culto, mano. Pensa num culto, irmão. A gente está perdendo é feio aqui. Ai, meu irmão, foi tanto barulho de alegria, de júbilo, que chegou até a cidade onde estavam acampados os filisteus. Você entende isso? Chegou ao acampamento dos filisteus. De Ebenezer a Afeca. Os filisteus, ouvindo aquele alvoroço, ficaram aterrorizados. Nunca aconteceu isso. Do Deus dos hebreus está no meio deles. Mas vamos ser corajosos. Vamos correr não, vamos para cima. E os filisteus não sabiam, mas aquela coragem estava sendo dada pelo próprio Deus. Você está entendendo que nem todo culto que é animado, é fogo, é pentecoste, é chute na canela, é água no zóio. Eu lembrei de um pregador que ele pegou aqui os irmãos, vem para frente, tá? E pegou água e aí deu chute na canela de irmão. Está empolgado o pregador, empolgado até demais. Acorda, crente, deixa para dormir em casa. Aleluia. Pensa num culto, irmão. Culto tremendo. Alegria demais. O som daquele júbilo transpassou povoado, chegou em outras cidades. O irmão, foi tremendo. A terra tremeu, irmão, tremeu literalmente. Deus está aqui, irmão. Só que Deus não estava. Deus não estava, você entende isso? Pode ter lugares, e isso pode acontecer até conosco. A gente está muito animado, está alegre, assim, pensa no culto, e Deus não está nesse culto. Porque o que vai determinar se Jesus vai estar ou não no culto é se nós celebramos a aliança da cruz, submetendo a nossa vida à palavra dele. Submeter a nossa vida à palavra dele é o mesmo que submeter a nossa vida ao senhorio dele. Mas eu só submeto a minha vida à palavra dele se eu conhecer a palavra dele. Não tem outro jeito. Então pode acontecer aqui, e está acontecendo em vários lugares, e que você desatentamente pode assistir e dizer assim, poxa, que culto, que tremenda alegria desse povo, e Deus não está lá. E Deus não está lá como não estava aqui. Deus não estava naquele culto. Deus não estava celebrando com eles. Deus não estava recebendo aquela alegria. Deus não estava recebendo aqueles cânticos, aqueles brados de júbilo, aquele louvor. Deus não estava recebendo nada. Deus não pode receber nada daquele que insiste em permanecer em pecado, por mais que sejam pecadinhos.
Por mais que sejam coisinhas, são coisas pequenas. Você não sabe que pequenas raposas podem destruir, derribar grandes muros? Então cuidado com as raposinhas, cuidado com os baalinhos, cuidado com os astarotes, porque você pode estar vindo ao culto e até sentindo uma alegria, um gozo, vontade de pular, vontade de correr. E aí eu fico assim impressionado, irmão, que o povo em pecado, Deus não estava nem no meio, o povo jubilou, o povo pulou e correu o negócio todo, e os crentes cheios de Deus não tem essa disposição, ainda acha feio, tem sai cheiro, irmão. Para que isso? Se assusta com glória a Deus. Está tão mal acostumado em não dar glória a Deus, que quando o irmão dá glória a Deus perto dele, deixa brincadeira, irmão, assustar outro. Irmão, se o povo aqui em pecado, Deus não estava no meio, eles ficaram felizes pensando que Deus estava. Faz ideia, nós é que devemos celebrar e celebrar com júbilo ao Senhor, porque a cruz nos uniu ao Pai, a cruz nos uniu ao Pai. Deus está entre nós, aleluia, oh glória a Deus. E não precisa gritar, só se você nunca sentiu uma alegria ao ponto de não gritar, meu irmão. A gente grita de desespero porque a gente não grita de alegria, não é não? Aí tem um povo que é seco, é frio, é tão formal, tão rígido, que não pode isso, não pode aquilo, o culto tem que ser tudo enrijecido. Não, irmão, não. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, entrai na sua presença com brados de alegria, com ações de graça, brados de alegria, entrar gritando mesmo, oh glória, grande é o Senhor, aleluia. Não tem gente dizendo aí, o Ceará é melhor do que o Fortaleza. Por que eu não vou dizer, maior é o meu Deus, Ele é maior do que os céus, Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que os meus problemas, grande é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Ora, se lá no tempo dos baile funk eu ficava, ó, vem pra perto, vem aqui, dançava, como é que agora eu não vou dançar na presença do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, mais morte houve com a presença de Deus no meio do povo em pecado do que sem Deus estar no meio do povo. Quando eles partiram para a primeira batalha, sem a arca, morreram 6.000. Depois que eles fizeram aquele culto, que trouxeram a arca, que representava a presença, morreram 30.000. Irmão, não queira insistir em andar com Deus em pecado. Andar com Deus em pecado é chamar para si não o amor de Deus, mas o juízo de Deus. Por isso morreram mais quando a arca estava presente do que quando a arca estava ausente. Insistir na caminhada, insistindo no pecado, é acelerar o juízo, é acelerar o processo de morte. Deus foi tão bom com aquele povo que não matou a todos.
Ele deixou que morresse 30.000 e saiu do meio do povo. Quando Deus sai do meio do povo, é Deus dizendo assim, ó, melhor vai ser para vocês eu não estar com vocês do que estar com vocês insistindo no pecado. Então, para vocês não morrerem, eu vou me afastar de vocês. Porque eu me afastando de vocês, vocês podem viver e ter a oportunidade de se arrepender. Capítulo de número 7, versículo de número 2. Passados os anos, e a arca, mesmo sendo por Deus trazida de volta, ela não volta mais para Siló. Ela fica em Kiriat Jearim. É outro lugar. Mas as escrituras dizem que o povo lançou lamentações. O povo pranteou. Eu gosto da versão contemporânea que diz que o povo suspirou pela presença de Deus. O povo voltou a chorar, porque houve um cair em si. Era tipo, Senhor, volta para nós. E se um dia um culto terminou em morte, agora as lágrimas ia terminar em júbilo, porque o povo chorava. Volta para nós. É tipo assim, quando eu estava caminhando, houve uma hora que eu me cansei, perdi a noção do quanto é preciosa a tua presença. Por isso, eu me enveredei nos ídolos, nos pecados. Mas agora, percebendo o teu afastamento, eu descobri quanto é valiosa a tua presença. Volta para nós. Você parou para imaginar uma nação nos lares, nas ruas, por onde o profeta passava, ele via pessoas chorando, pessoas lamentando. Qual era o motivo desse choro? Era a presença. Temos falta da presença. Nós temos falta da presença. Nós queremos Deus de volta. Nós queremos voltar para Deus. Como é que a gente atrai a presença de Deus novamente? Aí Deus levanta o profeta Samuel, reúne o povo e diz: se vocês verdadeiramente querem voltar para Deus, não abandone o pecado, se consagre, jejune, orem, busquem. Depois do pecado abandonado, orem, peçam para que ele volte. E assim eles fizeram. O inimigo se levantou, mas Deus os derrotou com relâmpagos. Enquanto Samuel intercedia pelo povo. Agora não era mais Eli, agora não era mais Ofni nem Finéias. Agora era Samuel, um homem de Deus. Intercedendo, então Deus voltou para o seu povo. Você quer atrair a presença de Deus?
Deseje. Se há pecado, abandone, confesse, deixe. Você quer Deus perto? Então ore, então busque, então peça. Lembre-se de que esta é a parte que lhe cabe, porque a parte que cabe a Deus, Ele já consumou quando Cristo Jesus deu a sua vida, o seu sangue por nós. Se verdadeiramente vocês querem voltar para Deus, então busque. Você pode ficar de pé, então lance fora os seus pecados domésticos. Então lance fora as raposinhas, porque elas destroem o teu relacionamento com Deus. Pastor, é só uma mentirinha. É só uma raposinha. Pastor, eu não estou entregue à pornografia, eu estou só vendo as mulheres seminuas. É uma raposinha que está te matando. Pastor, eu não tenho raiva nem mágoa de ninguém, eu só não quero estar perto dela. É uma raposona aí que está te afastando de Deus. Mas hoje não é dia de ir, acabou. Não é a glória que se vai, é a glória que vem. Amém? Hoje não é para chorar a glória que se foi, hoje é para celebrar a glória que veio, mediada pelo sangue, a glória que veio, a presença que está em nós. Hoje é para celebrar o renovo da aliança. Hoje é para celebrar a manutenção da aliança, ou a manutenção da presença, na presença. Mas irmão, se há alguma coisinha que o teu irmão não sabe, mulher, marido, filho, pastor, mas você sabe, e Deus também sabe, e o diabo também sabe, lance fora, arrependa-se, converta-se, como foi pregado ontem, arrependa-se, mudança de mente, converta-se, mudança de direção, para que os teus pecados sejam perdoados e venha tempos de refrigério para a tua alma na presença do Senhor. Você pode fechar os olhos.